Oi, gente, Roberto Relubíscaro aqui, final de janeiro de 2024, e neste momento, no catálogo da Amazon Prime, tem um filme espanhol de suspense, de terror psicológico, chamado Visões Mortais, tá? Eu fui procurar informações a respeito, depois de ter assistido, e percebi que é uma produção, não sei se independente, não sei se indie, mas aparentemente é uma produção regional, né, da região da Murcia. Então o filme ele não tem, né, aquele verniz e aquele prestígio das produções espanholas que ficaram tão populares no Brasil com o advento dos serviços de streaming da Netflix e tal. Eu conheço produção espanhola há décadas, né, mas no Brasil, pelo menos para o grande público, esses suspense, essas coisas assim, ficaram mais famosas a partir da década de 10 para frente. Então, por isso que eu dei uma olhada no filme. Então, eu vou tentar ser bastante cauteloso na resenha, porque ele tem bastante defeito, né? Só que antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Assim, cauteloso, porque a gente percebe que falta dinheiro e um pouco de expertise, a gente percebe que eles tinham poucos atores, então você não pode detonar uma coisa quando falta dinheiro. Só que ao mesmo tempo eu tenho um canal do YouTube, também não posso recomendar ao meu público que não vai assistir porque é maravilhoso. Não, ele é muito comprido, ele é inchado, precisava primeiro ter aquele roteiro ter sido diminuído porque muitas das ações são repetitivas, tá? E aí esse baixo orçamento, e talvez essa menor perícia em escrever roteiro e umas decisões de interpretação um pouco melodramáticas demais, acabem pesando, né? Por conta de tanto tempo que a gente fica vendo aquilo lá. Mas é assim, é uma moça que acorda em um sanatório, a gente percebe que é nos anos 60, na época lá do General Franco, e essa moça, depois a gente vai tendo algumas informações, assim, de que ela é a filha do dono do hospital, mas ela é esquizofrênica, então ela foi internada lá, e logo de cara a gente vê que as enfermeiras e o psiquiatra dela podem ter terceiras e quartas intenções. Então, durante uma boa parte do filme, essa mulher tendo visões, e esses médicos e essas enfermeiras dando, aplicando injeções para ela dormir, e aí ela tem mais visões, ela acorda e eles aplicam mais injeções. E tem um enfermeiro que parece que vai ser o cara legal, só que você fica assim, tá, tem aquele negócio de good cop, bad cop, né? Policial bonzinho, policial malvado. Você pode ser que tenha uma virada de trama com esse enfermeiro, só que ao mesmo tempo, e também, como ela está num hospital, no asilo, né, no hospital psiquiátrico, ela vai fazer amizade com um dos pacientes, que parece ser legal, tal. E depois vai ter uma virada final e a gente vai ver que várias das frases, várias das coisas que são faladas, sabe aqueles filmes que eles pegam as frases e mostram assim, ó, as pistas que a gente deu. E aí vem a polícia, porque ela descobre talvez que o pai dela tenha morrido, escuta conversas telefônicas. Só que assim, gente, é tudo muito melodramático, muito repetitivo, e o filme, ele tem bastante problema, não só de ritmo, mas assim, por exemplo, sabe, os atores estão lá, dois falando, e você vê os pacientes, os demais pacientes, dois ou três, fazendo assim, tipo, é como se o diretor tivesse dito para eles, façam coisa que doido faria. Eles ficam assim lá, então é assim, ele é muito artificial, e ele nunca cria um clima, porque ele sempre a gente é tirado da história, porque ela é muito comprida, porque as atuações são melodramáticas, porque os personagens não têm consistência. Depois, quando tem a virada final, a gente entende por que elas agiam daquele jeito e frustraram nossas expectativas. Só que quando a virada final chega, não dá nada, eu não senti nada. Né? Um filme, eu já estava enjoado de ver, porque era sempre repetitivo, ele não é um filme interessante, daria um episódio e tal, mas então eu reconheço todas as limitações, mas
né? Então tinha pedaços assim que ela tinha uma visão, talvez, mas era uma visão, né? Ela era esquizofrênica. Pelo menos isso que diz a primeira parte do filme. Ainda é aquele tipo de coisa que os vilões ou dão aquelas gargalhadas, tá legal? E as transições de cena geralmente são aqueles blackouts, aquela coisa preta. Enfim, ele não é um filme que você vá pegar nada de novo, né? Porque a gente já viu aquela virada de trama outras vezes, e porque quando a virada de trama aparece, ela não fez nada. Eu vou até fazer spoiler, tá? Para dizer qual que é a virada de trama, porque eu não acho que alguém que tenha um monte de coisas no serviço de streaming precisasse ver 1h40, acho que 1h50 de filme, pode até acabar irritando, porque ele é monótono, tá? Então, não, tentei, mas não deu não, né? Vou fazer sessão de spoilers, tá? Ok? Porque às vezes as pessoas querem assistir ao filme, né? E vai, assiste. Pode ter gente que goste, né? Eu achei amador. Agora eu vou entrar na sessão de spoilers. Amador demais, né? Então, e aí, então, o que aconteceu na história? Ela estava morta. Então, todas aquelas coisas, né, do enfermeiro que não se decidia se fazia isso ou aquilo, se era bom ou ruim, não sei o quê. Ok, como tudo vinha dela, então tudo acaba se explicando porque era uma projeção do fantasma que não conseguira se livrar do lugar. Só que para a gente que está assistindo, não ficou interessante, né? Porque por mais que eu entenda que tudo aquilo que aconteceu eram projeções da cabeça dela, a gente não pode esquecer que era um filme e uma narrativa tem que ter interesse, tem que prender o público, você tem que ter construção de personagens plausíveis, você tem que ter, enfim, as regras de construção de um roteiro, as regras de boa construção de um personagem, porque é uma obra de ficção, né? Não é a vida. E aí tem escrito, inclusive, lá depois que é baseado em um fato. Tudo bem, pode ter tido um caso nos anos 60 na Espanha em que alguém foi internada e tal, só que puxa vida, né? Fala baseado em um fato que a pessoa está morta. E aí tem um garoto que aparece no final, que esse garoto parece que tá agora, em 2019, agora, né, no século 21, com uma maquiagem meio de gótica, sabe assim, um monte de escolhas que não levaram a lugar nenhum. Eu queria ter gostado, mas nem a trilha sonora, né? Se tivesse, acho que se eles tivessem feito um filme que tivesse aquelas trilhas sonoras assim, fosse bem exagerado, tudo, ficaria divertido, mas do jeito que tá, não, ele é muito, muito monótono. Tchau.